A maior lembrança que temos de que fomos criados por Deus é a Bíblia. E a segunda maior evidência é o dia de sábado. Que lembrança poderosa! Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o Criador do universo. E hoje, como é o dia de sábado, como de costume, a cada sábado em nosso desafio da jornada do ano bíblico, vamos ler 5 capítulos da Palavra de Deus. O resumo de hoje está baseado em Juízes capítulo 4, 5, 6, 7 e 8. Israel pecou aos olhos de Deus. Por causa da desobediência, os israelitas foram levados a um período de dominação por um cananeu, o rei Jabim de Azor. Depois de 20 anos de circunstâncias intoleráveis e ainda de uma opressão cruel e incessante, Israel finalmente clamou a Deus, e Deus usou Débora e Baraque para resgatá-los. Juízes 4, versos 1 a 24. Reconhecer a gravidade do pecado é o primeiro passo para removê-lo de nossas vidas. A Bíblia registra várias mulheres que ocuparam posição de liderança nacional e Débora era uma mulher excepcional. Obviamente, ela era a melhor pessoa para o trabalho e Deus escolheu Débora para liderar Israel. Ei, Deus pode escolher qualquer pessoa para liderar seu povo, um jovem, um homem, um idoso e uma mulher. Não permita que os preconceitos atrapalhem aqueles a quem Deus escolheu para liderar você. Ao descrever Débora primeiro como profetisa, ou seja, como uma mulher guiada por Deus e depois como mulher de lapidote, isto é, esposa e dona de casa, e por último como juíza em Israel, a Bíblia nos revela a ordem de prioridades que devem reger a nossa vida: Deus, família e trabalho. O espírito voluntário de Débora em ser usada por Deus e a coragem de Jael de exterminar o mal de sua casa devem nos inspirar a buscar no Senhor a sabedoria necessária para que sejamos homens e mulheres que andemos sempre na presença de Deus. Como foi com Moisés, após o livramento do Mar Vermelho, Débora, juntamente com Baraque, entoou um cântico de gratidão ao Senhor pela vitória contra Jabim. Este poema, ou salmo hebraico, é atribuído à autoria de Débora e perfaz com louvor a conquista dada a Israel. Naquele dia em que Deus humilhou seus inimigos, Débora fez em seu cântico o som de uma trombeta em vitória. Todo Israel deveria ouvir aquele salmo e bendizer o nome do Senhor. Juízes 5, verso 1. Como mãe em Israel, Débora buscou orientar e encorajar seu povo como a um filho, a falar dos atos de justiça do Senhor que os conduziu ao seu lar. Juízes 5, versos 7 e 11. E ao mesmo tempo, reconheceu que este despertamento deveria começar com ela mesma. Desperta, Débora! Desperta, desperta! Acorda e entoa um cântico. Juízes 5, verso 12. Houvesse Débora olhado para a condição miserável do povo, ao invés de confiar em Deus e tomar uma atitude pessoal, e quão diferente teria sido o desfecho dessa história. Os cânticos de louvor concentram nossa atenção em Deus e nos dão uma saída para a celebração espiritual e nos lembram ainda da fidelidade e do caráter de Deus. Está passando dificuldade? Louve o nome de Deus. Com um bumerangue que alcança voo, mas acaba voltando para o mesmo lugar, Israel era inconstante e sempre voltava às práticas que tinham levado à escravidão e à opressão. Após 40 anos em paz, os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Juízes 6, verso 1. E eles tiveram que se submeter ao jugo dos midianitas. Dessa vez, Israel ficou muito debilitado e os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Juízes 6, verso 7.
Porém, antes de levantar um novo libertador, o Senhor lhes enviou um profeta, a fim de que compreendessem a razão exata de seu sofrimento. Não destes ouvidos à minha voz, disse Deus. Juízes capítulo 6, verso 10. Após ter escolhido uma mulher para liderar seu povo, o Senhor escolheu agora um simples homem do campo, que, segundo ele mesmo, pertencia à família mais pobre em Manassés, além de ser o menor da casa de seu pai. Juízes 6, verso 5. Gideão estava malhando trigo para escondê-lo dos midianitas. Estava garantindo a subsistência de sua casa e não tinha intenção alguma de chamar a atenção de quem quer que fosse. Seus pensamentos, contudo, vagueavam na esperança de um livramento e de muitos questionamentos acerca do que estava acontecendo com os filhos de Israel. A princípio, Gideão não percebeu que estava falando com o próprio Jesus e simplesmente começou a verbalizar tudo o que estava afligindo a sua alma e o seu coração. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Juízes 6, verso 13. Ele havia ouvido falar sobre as maravilhas realizadas por Deus em favor de Israel. E diante da realidade de ter de se esconder para preparar e separar o seu próprio alimento, desabafou. Porém agora o Senhor nos desamparou. Mas ao ver consumida a sua oferta, percebeu que aquele diálogo fora feito com o Criador, entre o Criador e a criatura. Na inocência de quem desejava fazer o que era correto e na prudência de estar seguro quanto ao seu dever, Gideão provou a Deus. Sua força e coragem, entretanto, não lhe foram características próprias, mas doadas por aquele que sonda os nossos corações. Orientado pelo Senhor, Gideão destruiu o altar de Baal e o poste ídolo e ergueu ali um altar de adoração ao único Deus verdadeiro. Gideão não fez isso à luz do dia, mas de noite. Juízes 6, verso 27. Parece que tudo que Gideão fazia, o fazia às escondidas, mas em sua insegurança, Deus enxergou um líder obediente e capaz de arriscar a própria vida em favor de sua família e de seu povo. Quantos têm pedido por sinais e provas do cuidado de Deus e, enquanto se ocupam por fazer tantas coisas, pacientemente o Senhor diz: esperarei até que você volte. Confiante de que Deus o chamou na missão de livrar Israel dos midianitas, Gideão reuniu todo o povo que com ele estava para marchar contra os inimigos. Juízes 7, verso 1. Gideão certificou-se de que todos os homens de guerra o acompanhassem naquela investida quando foi surpreendido com a ordem divina de fazer uma espécie de processo seletivo. Inicialmente, o Senhor ordenou que todos os tímidos e medrosos voltassem para casa. E, pasmem, voltaram do povo 22 mil. Isso já nos diz algo muito importante, meu irmão e minha irmã. O que enxergamos como sendo um exército grande e forte pode não passar de um bando de tímidos e medrosos. Misericórdia, Senhor. A quantidade não revela a qualidade. Na sequência, restaram 10 mil homens, e disse Deus: ainda há povo demais. Juízes 7, verso 4. Deus não necessita de multidões para ver cumpridos os seus propósitos, porque o pouco com Deus se torna sempre a maioria. Ele sabia exatamente a quem usar, e daqueles 10 mil, 300 foram destacados. Divididos em 3 companhias, aqueles homens estavam dispostos a compartilhar com Gideão as recompensas da confiança em Deus. Confiando no Deus de seus pais e confiaram também no seu líder, obedeceram-lhe a ordem: olhai para mim e fazei como eu fizer. Juízes 7, verso 17.
Com o espírito humilde e manso, à semelhança do anjo do Senhor que o elevou de agricultor a comandante da nação, Gideão tornou-se um líder digno de ser imitado. Conhecendo-lhe o coração e de como começou a ser ameaçado pelo medo, o Senhor propôs a Gideão outra prova. Na companhia de seu servo, ele ouviu da boca de seus próprios inimigos a confirmação de sua vitória. E então adorou o Senhor. Juízes 7, verso 15. Foi quando Deus mesmo propôs o sinal de seu cuidado e confirmou que Gideão fielmente compreendeu o cerne da questão, a verdadeira adoração. Ao experimentar a benignidade do Senhor, Gideão tornou-se então um eficiente instrumento para transmiti-la a seus liderados. A espada de Gideão não era outra, senão a palavra de Deus. Tudo quanto o Senhor fazia, ordenado, assim fez Gideão. Quanto mais devemos lhe imitar o exemplo, não é verdade? Dos 300 é dito isto, e permaneceu cada um em seu lugar. Juízes 7, verso 21. O Senhor Deus tem uma obra específica para cada um de nós. Ninguém é chamado ao ócio na seara do Senhor. Há um sagrado ofício e uma santa convocação a todos os que, como Gideão, manifestam depender do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Após a vitória sobre os midianitas, Gideão ainda teve que aplacar a insatisfação dos efraimitas, que sentiram-se excluídos da batalha. Mas ao colocar sua linhagem como sendo a menor do que os rabiscos de Efraim, Juízes 8, verso 2, Gideão conseguiu aplacar-lhes a ira. Começava a surgir um tímido espírito de divisão entre as tribos de Israel que despontaria no futuro a divisão da nação. Cansados, mais ainda perseguindo, Juízes 8, verso 4, Gideão e seu exército de 300 homens precisavam de provisão de alimento, o que lhes foi negado 2 vezes. Gideão deu severa lição aos homens de Sucote, Juízes 8, verso 16. E ao descobrir que os reis dos midianitas que estavam no seu poder haviam matado seus irmãos, dispôs-se, pois, Gideão e matou Zeba e a Salmuna. Juízes 8, verso 21. Vendo os filhos de Israel que Gideão liderava com valentia e acumulava conquistas, desejaram, através dele, dar início a uma sucessão de reis em Israel. Tal pedido demonstrava o total descaso e distanciamento do povo para com Deus, atribuindo a um homem a vitória do Senhor. Israel ainda não havia compreendido que o homem é apenas instrumento e que o efetuar vem de Deus. Almejaram a monarquia terrena, assim como viam nos povos cananeus. Mas a resposta de Gideão frustrou-lhes os propósitos na direção de levantar quem quer que fosse para liderá-los. Não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor dominará. Juízes 8, verso 23. Gideão não aceitou o pedido. Sua atitude posterior revelou então um coração ainda dividido. Mesmo que não houvesse a intenção de tornar aquela estola de ouro um objeto de adoração, ele não consultou ao Senhor para poder confeccioná-la. Agindo por conta própria, lançou sobre si mesmo, sua família e todo o povo em uma armadilha que novamente faria de Israel uma nação prostituta. Misericórdia, Senhor. Obscurecidos os olhos da fé e seu desejo pelo visível e palpável, tornou-se tão grande quanto os seus verdadeiros inimigos. Meu irmão e minha irmã, temos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. Enquanto Gideão era guiado pelas palavras do Senhor, prosperou. Mas quando tomou decisões sem consultar a Deus, teve de sofrer os seus prejuízos. Que eu e você, antes de tomar uma decisão ou de fazer uma escolha, possamos sempre consultar a Deus para ver, perceber e sentir se de fato aquilo que estamos desejando, sonhando ou almejando faz parte da vontade de Deus para a nossa vida.
Hoje o resumo demorou um pouquinho mais, também tanta história para poder resumir. Não é fácil sintetizar 5 capítulos em poucos minutos, mas eu espero em Deus que você tenha gostado do resumo da nossa jornada do ano bíblico de hoje. Um feliz sábado para você!